Bem, pessoal, então sejam bem-vindos aqui à primeira parte desse nosso último capítulo, né, teórico, né, do bimestre 1. E esse capítulo aqui ele vai ficar dividido em duas partes, né? O capítulo é Fundamentos da Camada de Transporte TCP/IP. A gente deu uma visão geral no capítulo 1 de todas as camadas, né, do modelo TCP/IP. No capítulo 2 a gente aprofundou um pouco mais na camada 2. No capítulo 3 a gente também aprofundou um pouco mais na camada 2, falou um pouquinho da camada 3 durante esses capítulos também. E agora no capítulo 4 a gente vai focar aqui na camada 4, que é a camada de transporte. E como sempre eu coloco aqui os tópicos que a gente vai percorrer ao longo desse capítulo e especificamente nessa videoaula a gente vai trabalhar do tópico 1 até o tópico 5, certo? Então vamos lá. Primeiro a introdução. A gente viu que os protocolos de camada de transporte são basicamente dois protocolos, certo? O protocolo TCP e o protocolo UDP. Entenda primordialmente que a camada de transporte ela vem atender duas funções bem específicas. Ela vem atender uma função de recuperação de erros e ela vem atender uma função de controle de fluxo, certo? Por quê? Porque como a gente viu antes, a camada 2, através, por exemplo, do protocolo Ethernet, ela é capaz de perceber, vocês lembram lá daquele campo FCS, que você faz a checagem do frame para ver se ele chegou íntegro até a outra ponta? A camada 2, por ter esse trailer lá no final dela, ela consegue executar muito bem a função de detecção de erros. Ele consegue perceber quando um frame chegou com problemas, quando ele chegou com alguma adulteração, seja uma adulteração intencional ou não, mas o fato é que ele consegue detectar que houve algo de errado ao longo daquela transmissão e com isso ele consegue descartar o frame, descartar a mensagem que ele recebeu do outro lado. Só que às vezes você não basta descartar uma mensagem problemática, você precisa perceber que um erro aconteceu e solicitar uma retransmissão daquela informação que se perdeu. Então, a camada 4, ela vem apresentar esse complemento de funcionalidade, certo? De possibilitar um erro de transmissão, possibilitar uma retransmissão, certo? Isso é o que a gente chama de recuperação de erros, que é uma das duas principais funções da camada 4, tá? Particularmente, só o protocolo TCP, entre os dois protocolos da camada 4, né, TCP e UDP, só o protocolo TCP ele é capaz de apresentar essa função de recuperação de erros, tá? Isso é uma especificidade única do TCP. Porém, existe uma outra coisa também que a gente chama de controle de fluxo, que é evitar o congestionamento das mensagens, certo? Então, é como se fosse uma regulação entre as duas entidades envolvidas, né, os dois hosts, por exemplo, o cliente e o servidor, onde um vai dizer, olha, vamos tentar conversar de uma forma mais rápida, ou vamos diminuir a velocidade dessa conversação para que eu consiga te escutar melhor, porque tem muitas informações se perdendo no caminho. Então, este princípio de evitar um congestionamento, evitar problemas, evitar perdas excessivas, é a segunda função primordial da camada 4, a gente chama de controle de fluxo, tá? Recuperação de erros e controle de fluxo. E cada um dos protocolos, o TCP e o UDP, eles vão ter as suas particularidades, tá? O protocolo TCP, ele é tão amplamente usado na internet hoje, na rede como um todo, não só na internet, que ele é conhecido, o nome do modelo a gente chama de modelo TCP/IP, porque basicamente tudo que existe usa o protocolo IP na camada 3 e o protocolo TCP na camada 4, tá? Então, várias aplicações, como por exemplo navegação web, como por exemplo transferência de arquivos com o FTP, que é o File Transfer Protocol, como a gente vai ver, que é você baixar um arquivo de um site para o seu computador, por exemplo. A maioria das vezes isso é feito via função TCP. Quando a gente conecta com o protocolo HTTPS, né, que é quando a gente conecta num banco, depois a gente vai ver isso, por exemplo, quando você vai fazer um login em um determinado site, você vai ver que lá na esquerda, no cantinho antes do www, no endereço, na barra de endereço, você vai ver que surge um cadeadozinho. Aquilo ali indica que você não está mais usando o protocolo de navegação HTTP, e sim o HTTPS.
Esse S é de security, porque existe uma criptografia rolando ali. Existe uma criptografia entre o cliente e o servidor. E aí esse protocolo também usa, é um protocolo da camada de aplicação, né, o HTTP e o HTTPS, eles usam, por exemplo, na camada 4, o protocolo TCP, tá? Entre várias outras aplicações que usam o protocolo TCP, certo? Porém, ele tem uma contrapartida. Ele precisa de um header, de um cabeçalho, né? A organização desses dados, a quantidade de dados que você precisa fazer o controle dessa retransmissão, o controle dessa checagem o tempo inteiro para saber se o destino recebeu o que foi enviado, essa confirmação, né, de que o que você enviou foi recebido pela outra ponta. Isso tudo exige mais dados no cabeçalho, no header, para se fazer esse controle de funções, essas funções adicionais, né? E, obviamente, consome mais banda na rede, né? Ocupa mais espaço, então você tem mais banda sendo consumida. E, além disso, essa informação vai ter que ser processada do outro lado, isso exige mais ciclos de processamento ou mais carga do processador na CPU de quem está recebendo. Tanto de quem está enviando, né? Porque precisa fazer um header maior, como de quem está recebendo, que vai precisar fazer o processamento daquelas informações. Por outro lado, o UDP não faz qualquer tipo de controle, não faz controle de fluxo nem de erros. Porém, o que ele faz? Ele consegue usar um header muito mais enxuto, certo? Então o header dele é muito menor, e aí ele consome muito menos banda, e também, por consequência, exige menos processamento dos dois lados. Então, essa informação ela tem uma fluência mais rápida na rede, tá? Aí você pode pensar, mas Rafael, se eu tenho um TCP que oferece todas essas funcionalidades, aonde que eu vou aplicar o UDP? Quando é que eu vou precisar de uma aplicação que não precisa de confirmação? E eu digo para você que na maior parte das vezes essas aplicações são aplicações que a gente chama de streaming, ou aplicações de tempo real, como VoIP e vídeo sobre IP. Vocês sabem que quando a gente está conversando com alguém e alguma informação se perde no meio dessa transmissão, você simplesmente ouve essa ligação picotada. É como se a pessoa estivesse falando e fica fugindo uma parte áudio, certo? É assim que a gente escuta. Mas a gente consegue entender a mensagem se não existe uma perda muito relevante, né, de pacotes. Você consegue, pelo contexto, entender a conversação. Até porque seria muito estranho, depois de algum tempo que já passou o contexto daquela sílaba que foi perdida, essa sílaba aparecer lá na frente. Imagina que eu falo, por exemplo, o meu nome é Rafael, certo? E aí perdeu-se o meu da frase. Então saiu assim, o Rafael. Você entendeu que o meu nome é Rafael. Agora imagine se fosse assim, o Rafael meu. Veja, ficou mais estranho, ficou mais difícil de entender. Então, quando a aplicação usa um protocolo UDP, ela parte do princípio que, uma vez que a informação chegou muito atrasada, ou que ela foi perdida pelo meio do caminho, não interessa mais, porque aquela informação já chegou e foi processada pelo usuário final, certo? Se você estava assistindo um vídeo, já passou a cena, não adianta repetir um frame que se perdeu, certo? Se o cara estava chutando uma bola e você perdeu na hora do lance que ele chutou o gol, mas apareceu já a bola na rede, não adianta voltar mais a hora do chute que já passou, você já viu que foi gol, entendeu? Então, existem aplicações onde vai ser mais apropriado o uso do protocolo UDP na camada 4, enquanto que existem outras aplicações onde vai ser mais apropriado o uso do protocolo TCP. A maior parte das aplicações usa o protocolo TCP, mas existem aplicações de streaming, principalmente aplicações de tempo real, que utilizam o UDP. E a vantagem do UDP em relação ao TCP é justamente porque ele consome menos banda e exige menos processamento das entidades envolvidas, né, dos hosts envolvidos, o cliente e o servidor, certo? Espero que isso tenha ficado claro até aqui, porque isso é fundamental para entender a camada 4. Entender, relembrando, que as funções da camada 4 são principalmente controle de fluxo e controle de erros, tá? Você não basta detectar o erro, você quer se recuperar do erro. Eu botei aqui controle de erros, mas a palavra mais correta seria recuperação de erros, tá? Controle de fluxo e recuperação de erros. A unidade da camada 4, às vezes, a gente chama de segmentos,
ou a gente chama de L4PDU, que é Protocol Data Unit, unidade de dados do protocolo, certo? Mas saiba que, relembrando novamente, a gente tem frames, bits na camada 1, frames na camada 2, pacotes na camada 3 e segmentos na camada 4. E agora a gente vai falar um pouco dessas funcionalidades da camada de transporte. Como eu já expliquei para vocês, as principais diferenças do TCP e do UDP, eu vou focar agora em outras coisas. Em primeiro lugar, porque o TCP e o UDP eles se baseiam muito num conceito chamado multiplexing, que é quando você transmite informações entre dois computadores de origem e destino, às vezes acontece de você estar transmitindo várias aplicações entre esses dois segmentos, entre essas duas entidades, tá? Por exemplo, você pode estar rodando 3 tipos de aplicações diferentes. E se você só tem um endereço de origem e um endereço de destino, como é que os computadores vão saber quais partes daqueles dados que estão sendo transmitidos vão ser levadas para quais aplicações, certo? Se tudo é um tráfego só, como é que eu sei o que vai para a aplicação A, o que vai para a aplicação B e o que vai para a aplicação C, certo? Para fazer isso, o TCP e o UDP utilizam uma coisa chamada multiplexing, que a gente vai ver daqui a pouco de uma forma um pouco mais aprofundada o que significa. Mas a princípio é isso. É a capacidade de você usar um identificador para o tráfego que sai da origem e chega no destino poder ser colocado à disposição de várias aplicações diferentes. Você tem a recuperação de erros, que trata da confiabilidade, como a gente já disse. Você ser capaz de numerar os segmentos, reconhecer que aqueles segmentos chegaram no outro lado, né, do destino. Então, essa parte de recuperação de erros é uma função exclusiva da camada de transporte. Você tem o controle de fluxo e uso de janelamento. Como eu disse, você conseguir evitar congestionamentos, perceber que quando dois computadores estão perdendo muita informação na comunicação, para solicitar que a origem diminua a velocidade com que ela está mandando essas informações para conseguir perder menos informação ao longo do processo. Às vezes você aumenta uma janela, que quer dizer que um determinado dado ele pode mandar um determinado origem, pode enviar mais segmentos de uma única vez antes de exigir confirmação do que foi enviado. A gente vai ver isso mais lá para frente. É como se fosse assim: vou enviar para vocês os segmentos 1, 2 e 3. E aí vou esperar você me confirmar para que eu mande mais. Se o nosso tráfego está muito tranquilo, então você faz o seguinte: pode mandar do 1 até o 6 e aí a gente vai confirmando de 6 em 6. Esse aumento do número de segmentos que é transmitidos antes de você receber uma confirmação para enviar mais, a gente chama de janelamento. Você tem estabelecimento e término de conexão. A gente vai ver o que isso significa também mais para frente um pouco. E a gente tem transferência ordenada de dados e segmentação, né? Os dados eles vão numa sequência, os segmentos eles saem com um número específico para que o outro lado, ao receber essa informação, seja capaz de reordenar ela na sequência certa para poder processar aqueles dados. Vamos lá aos campos do header TCP, tá? Vou falar aqui do TCP, mas você vai me entender que o UDP é um TCP simplificado. E aí você perceba lá, ó, que você tem do bit 00 ao bit 15, você tem 16 bits, né? Que são os bits relacionados à porta de origem, e você tem mais 16 bits relacionados à porta de destino, tá? Da mesma forma que a gente tem na camada 2 o endereço MAC, que é o endereço físico, a gente viu isso. Na camada 3 você tem o endereço IP. A gente viu, por exemplo, que o endereço MAC ele é um endereço de 48 bits, não foi isso? E a gente viu que o endereço IP ele é um endereço de 32 bits, que é o endereço da camada 3. Na camada 4, a gente tem endereços de 16 bits, certo? Então, camada 2, 48 bits, camada 3, 32 bits, que é o endereço do IP, a quantidade de bits que tem o IP, e na camada 4, que é a camada de transporte, a gente tem 16 bits. 16 bits dão 2 elevado a 16 possíveis portas. Então você tem da porta 0 até, da porta 0 até a porta 65.535, na verdade, né? Porque são 65.536 portas. Então vai da 0 até as 65.535, tá? Que é um total de 65.536 portas, tanto para a origem como para o destino.
Ou seja, essas portas, tanto de origem como do destino, elas vão servir para a gente identificar diferentes tipos de aplicações que estão acontecendo dentro de um tráfego, né? Como eu disse, você tem um computador A, você tem um computador B, e às vezes você tem ali um fluxo de informação entre esses dois computadores, e dentro desse fluxo você tem diferentes aplicações. Aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3, e como você faz para identificar o que é cada aplicação que está acontecendo? Você vai precisar dos endereços de porta de origem e dos endereços de porta de destino, tá? Você tem ali o sequence number, que vai dizer qual é o número de sequência daquele segmento, para que caso o segmento 3 chegue na frente do 1 e do 2, ao 1 e o 2 chegarem, o destino, o computador do destino, ele possa ser capaz de reordenar essa informação na sequência certa para poder processar essa informação. E você tem o que a gente chama de número de ACK, Acknowledgement, em inglês, que é reconhecimento, tá? Então esse número ele serve para, como eu disse antes, enviei uma rajada de informação, o destino precisa identificar que aquela sequência chegou e ele me notifica de que, olha, você mandou os segmentos 1, 2 e 3, a sequência 1, 2 e 3, e eu estou te dizendo agora que eu estou dando um ACK4 para você. Isso significa que eu recebi 1, 2 e 3. Aí você vai mandar o 4, 5 e 6, eu vou te mandar um ACK7, tá? Por quê? Porque isso vai dizer que eu recebi o 4, 5 e 6. E assim por diante. No caso aqui eu estou dando um exemplo de um janelamento de 3. Então o ACK ele sempre vai te indicar a próxima sequência que o destino está esperando receber, certo? Então fica subentendido que dali para trás o que foi recebido foi processado e foi, portanto, confirmado. Eu não vou explicar o restante desses campos, porque eles não são tão importantes para esse nível de entendimento que a gente está tendo agora, mas é importante que você entenda porta de origem, porta de destino, número de sequência e número de ACK, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a multiplexação de portas, tá? Como eu disse para vocês, às vezes entre dois computadores, a Ariel e o Bernardo, num único endereço IP de origem, você tem um par, né? Endereço MAC da Ariel, que é a origem, endereço IP da Ariel, que é a origem, e tem o endereço MAC de destino, que é o Bernardo, e o endereço IP de destino, que é o Bernardo. Só que ali dentro, entre esses dois endereços, podem estar rolando 3 aplicações diferentes. Por exemplo, uma aplicação que é uma página web, outra que, por exemplo, a Ariel está acessando do Bernardo uma página que ele disponibilizou para ela acessar. Pode estar rolando uma aplicação de transferência bancária entre eles. Pode estar rolando uma aplicação que está fazendo anúncios de merchandising entre eles. Então você tem 3 tipos de aplicações diferentes. Um servidor web, uma aplicação de transferência e um aplicativo de anúncio. Se você só tem endereço MAC e IP de origem, endereço MAC e IP de destino, como é que você faz para identificar qual parte do tráfego vai para o servidor web, qual parte do tráfego vai para o aplicativo de transferências, qual parte vai para o aplicativo de anúncios, né? Então você precisa de alguma informação adicional que identifique cada um dos serviços. E essa informação adicional, que é utilizada tanto pelo TCP como pelo DP, são os endereços de porta, certo? Porta de origem e porta de destino. Então, quando a Ariel mandar os dados da página web, apesar de terem o mesmo endereço MAC e IP dos dados de transferência bancárias e dos dados de anúncios, os dados da página web vão ter uma porta de origem na camada 4 e uma porta de destino na camada 4. A mesma coisa para os dados de transferência bancária. Uma porta de origem na camada 4, uma porta de destino na camada 4. E assim, cada um dos hosts vai conseguir identificar quais são os dados que estão relacionados àquela aplicação, certo? Para isso, a gente vai precisar fazer uso de um conceito que a gente chama de socket ou socket. O socket ele é basicamente uma junção de 3 coisas: um endereço IP, um protocolo da camada de transporte e um número de porta, tá? Então, toda conexão vai precisar do endereço IP, vai ter um endereço IP na origem, vai ter um protocolo de transporte. O protocolo de transporte ele vai ser o mesmo, certo? Na origem e no destino. Então, se a Ariel decidiu que
que para navegar na web vai ser necessário usar o protocolo TCP, então o TCP ele vai ser usado pela origem e pelo destino. Já no aplicativo de anúncios, se ele escolher usar o protocolo UDP, ele vai usar o protocolo UDP na origem e no destino, certo? Porém, o endereço IP da origem é um, o endereço IP do destino é outro. E a terceira coisa que compõe o socket é o número de porta. Então vai ter um número de porta de origem e vai ter um número de porta de destino. Então o que identifica o socket? Você tem lá, a Ariel mandou uma mensagem, né, para o Bernardo. Então qual é o endereço IP da Ariel? A Ariel ela tem um endereço IP de origem. Qual é a porta de... Eu vou fazer com destino para ficar mais de acordo com o que está aqui no slide. Vamos fazer o seguinte. Você pegou o primeiro pacote ali dos dados da página web e aí você tem lá. Qual é o endereço de IP de destino? Que é o endereço de Bernardo. Qual é o protocolo da camada de transporte que está se utilizando? É o endereço TCP. Qual é a porta de destino que está sendo utilizado? Na camada 4, porta 80. Então, a junção IP de destino de Bernardo, protocolo TCP da camada de transporte, mais porta de destino 80, compõe um socket, tá? Da mesma maneira que você tem um socket no destino, você tem um socket na origem. O socket da origem seria o endereço IP da Ariel, o protocolo da camada de transporte que ela usa, que também é o TCP, nesse caso dos dados da página web, e a porta de origem, que vai ser uma porta diferente da porta 80, tá? Ela vai utilizar uma outra porta na origem, tá? E aí você tem um socket de um lado e um socket do outro. Cada computador, cada conexão que ele faz para cada lugar, cada aplicação que ele usa, tem um socket diferente. Então, lá em Ariel, se ela está conectada em 10 páginas web diferentes, ela tem 10 sockets diferentes, tá? Sendo utilizados. E quando você junta dois sockets da origem e do destino, aí você consegue identificar unicamente uma conexão na web, certo? É como se fosse... Você tem um emaranhado de conexões ali. Às vezes, entre origem e destino, você tem vários tipos de tráfego diferentes acontecendo, mas quando você junta o socket da origem com o socket da origem, né, com o socket de destino, você identifica no meio daquele todo emaranhado um único fio, certo? Uma única conexão, um único serviço que está acontecendo entre a origem e o destino, certo? É uma maneira de você identificar unicamente uma conexão na rede, é você ter esses dois sockets. É feito na geometria euclidiana, né? A gente tem por um ponto passam infinitas retas, mas por dois pontos passa uma única reta, certo? Então, trazendo essa analogia para redes de computadores, é como se dois sockets identificassem uma única conexão na rede, da mesma forma que dois pontos identificam uma única reta no espaço, certo? Aqui eu estou dando um outro exemplo de conexão entre dois sockets, o socket de origem e o socket de destino. Então, pegando lá o navegador web, por exemplo, que é essa parte amarela, né? Em Ariel, o navegador web está utilizando um endereço IP de origem de Ariel, né? 10.1.1.1, com o protocolo TCP e a porta de origem 1030. Essa mesma conexão, quando chega lá em Bernardo, ela tem um socket do outro lado, que é o socket 10.1.1.2, que é o endereço IP de destino, o endereço IP de Bernardo, usa o protocolo TCP e utiliza a porta 80, certo? Então você tem um socket 10.1.1.1 TCP 1030 e você tem outro socket 10.1.1.2 TCP porta 80. Analogamente, você tem também para o aplicativo de transferência o socket de origem, né? 10.1.1.1 TCP 1028 e o socket de destino 10.1.1.2 TCP 9876, certo? Apesar de eu estar falando socket de origem, socket de destino, entenda que a gente chama simplesmente de sockets, tá? E aí você tem dois sockets para compor uma única conexão. E no terceiro caso, você tem um aplicativo de anúncios, você tem lá o socket na origem 10.1.1 UDP 1025, no destino 10.1.1.2 UDP na porta 800, tá? Se não fosse possível ter endereços de porta de origem e destino, reparem que esses três tráfegos, o amarelo, o vermelho e o azul, eles estariam
completamente misturados, porque todos eles têm o mesmo IP envolvido, né? E o mesmo protocolo da camada de transporte, né? No caso, por exemplo, aqui pelo menos no caso do aplicativo de transferência e do navegador web, né? Seriam duas conexões iguais, né? Já que eles ambos usam TCP e ambos têm endereço de origem e endereço de destino parecidos. No momento que você adiciona a informação de endereços de porta de origem e endereço de porta de destino, aí sim você consegue identificar unicamente cada uma dessas conexões, certo? Mesmo que elas partam de um computador de Ariel, todas elas partam, né, do computador de Ariel para o computador de Bernardo. Eu espero que tenha ficado claro a importância de você ter um endereço de porta, né? Lembrando que são endereços que são de 16 bits, então eles podem ir do 0 até o 65.535, certo? As principais aplicações da camada de transporte. Então vamos a ela. Aqui eu estou colocando os números, porque é o seguinte: para a origem, uma vez que você origina a conexão, você pode escolher o endereço de porta de origem, basicamente o que você quiser, certo? Geralmente são números que eles começam a partir do 1024, tá? Se eu voltar aqui para trás, ó, você vai ver que a origem está usando as portas 1025, 1028, 1030, enquanto que o destino ele está usando portas abaixo do 1024, porta 800. Aqui nesse caso da aplicação de transferência é uma exceção à regra, mas geralmente as portas de destino, ó, porta 80 no servidor web, são portas baixas, tá? Abaixo do 1024. As portas de origem, elas pegam portas do 1024 para frente, até o 65.535, tá? E por que isso acontece? Porque no destino, as portas precisam ser conhecidas, tá? Se você vai fazer uso de um navegador web, vai acessar uma página web, e você tem o endereço IP daquele destino lá, você quer usar uma navegação web, se esse número lá do destino fosse um número aleatório, como é que você ia saber que número usar para poder navegar numa página web que está armazenada naquele destino? Então, os serviços mais utilizados, digamos assim, na rede, eles têm endereços de destino fixos, tá? Então, por exemplo, se você quer acessar uma página web na internet, tendo o IP do servidor onde essa página está, todos eles vão usar a porta de destino 80, porque toda navegação web utiliza a mesma porta de destino, que é a porta 80. Então, todo mundo, quando abre um navegador, quando o seu computador abre um navegador, ele sabe que ele vai para algum lugar cujo destino é a porta 80, tá? Porém, o seu computador ele pode escolher a porta que ele quiser para iniciar essa conexão. Geralmente uma porta acima do 1024. Então, por exemplo, se eu vou navegar do meu computador para a página do globo.com, por exemplo, eu tenho o endereço IP da globo.com, eu vou utilizar o protocolo TCP, que é o protocolo que se utiliza em navegação web, HTTP www, como vocês estão vendo aqui na tabela, ó, porta 80, protocolo TCP, é o HTTP www. E aí eu vou colocar o endereço IP da globo.com, o protocolo de transporte TCP e a porta que eu vou utilizar é 80, porque eu estou querendo fazer uso de um serviço de navegação web. E assim, a gente tem vários endereços muito conhecidos como porta de destino. Você tem lá o FTP, que usa as portas 20 e 21. O FTP é um programa que a gente chama de File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos. Ele é um programa muito utilizado para você baixar arquivos que estão armazenados em uma determinada página na rede. Você tem lá o SSH, que é um protocolo que usa também o protocolo TCP, né? Que ele já é, no caso, ele é utilizado para que você consiga fazer uma conexão entre dois computadores remotos. Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa e eu quero acessar um computador que está lá em Natal, eu quero acessar ele remotamente para usar como se eu tivesse logado nele aqui na minha máquina em casa, né? Ele está a quilômetros de distância de mim. Aí eu posso utilizar dois protocolos para fazer isso: o Telnet e o SSH, né? Qual é a diferença? O SSH, no Telnet, digamos, quando eu vou fazer o meu login lá para poder logar na máquina remota, quando eu coloco meu usuário e minha senha, esses dados não são criptografados. Então isso pode fazer com que uma pessoa intercepte essa conexão, e aí interceptando essa conexão, ela consiga roubar o meu usuário e senha.
Então, o que você pode usar como alternativa do protocolo Telnet, né? Todos esses aqui que eu estou listando à direita, nessa tabela, são protocolos da camada de aplicação, tá? E aí aqui no meio da tabela está o protocolo da camada de transporte que essa aplicação usa. Então, no caso do Telnet, tanto o Telnet e o SSH, eles usam um protocolo TCP, tá? Então, SSH e Telnet são protocolos da camada de aplicação que ambos têm suporte na camada 4 pelo protocolo TCP. Só que o SSH usa a porta 22 e o Telnet usa a porta 23. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, qual é a principal diferença do SSH para o Telnet? Esse S do SSH, ele vem de Security Shell, ou como se fosse Shell, é como se fosse ostra, tá? Mas assim, o que esse Security quer dizer? Que é uma conexão criptografada. Então, o que acontece é que quando você vai se conectar com seu usuário e senha, se você usar o Telnet, o seu usuário e senha vão trafegar em texto limpo até o computador remoto que você quer acessar, o que deixa eles expostos a serem hackeados, né? Alguma pessoa interceptar aquela comunicação e enxergar o seu usuário e senha. Enquanto que no SSH essa conexão vai ser criptografada. Então, quando você mandar o seu usuário e senha, mesmo que alguém porventura venha interceptar essa comunicação pelo meio do caminho, essa informação vai estar criptografada. Então, a pessoa não vai conseguir saber qual é o seu usuário e senha, tá? Essas são as principais diferenças do SSH para o Telnet, tá? SSH usa a porta 22 e o Telnet usa a porta 23. Se você quiser decorar, lembra SS, se você virar ele para o outro lado, ó, espelhar ele para a esquerda, é como se virassem 22, né? E aí você lembra sempre que SSH é o 22 e o Telnet vem em seguida, que é o 23, tá? Você tem o SMTP, que é um protocolo de e-mail, tá? Esse e-mail vem de mail, é Simple Mail Transfer Protocol. Então, é um protocolo de transferência de arquivos de e-mail, tá? Ele usa o protocolo TCP, porta 25. Repare que até agora, tudo que a gente falou usa o protocolo TCP, certo? Da 20 até a 25 que a gente listou ali é tudo TCP. Aí depois você tem o DNS, que é o DNS. O DNS é um serviço que a gente faz consulta para o nome de uma página web. Da mesma maneira que o nosso telefone armazena o nome da pessoa e o número, e a gente sempre chama na nossa agenda pelo nome, a gente não se preocupa em gravar o número, o DNS associa o nome da página web, né, o nome de domínio, como a gente chama, é por isso que é Domain Name Service, serviço de nome de domínio. Então você chama o nome da página web e aí ele vai no servidor DNS e consulta para saber qual IP daquela página, para o seu navegador conseguir chegar até lá, tá? Certo? Então o DNS ele usa tanto os protocolos TCP como o protocolo UDP, a opção de cada computador, de cada programa usar um ou outro, mas ambos utilizam a porta 53. No serviço DHCP ele usa o protocolo UDP, certo? Exclusivamente. Então ele usa o protocolo UDP nas portas 67 e 68. O que é o serviço DHCP? A gente também já falou sobre ele durante as aulas. É um protocolo que ele serve para quando você chega em um determinado lugar, a sua máquina precisa de um endereço IP alugado, né, do lugar onde você está chegando, e ele vai solicitar um aluguel de endereços por um determinado tempo. E quem faz esse controle desse aluguel, de como é que você faz a requisição para o servidor DHCP e entregar esse IP de volta para você, é o protocolo DHCP, certo? Tem o TFTP, que é uma versão simplificada do FTP, certo? Que utiliza a porta 69 protocolo UDP. O TFTP geralmente é utilizado quando você quer transmitir arquivos menores, por exemplo, então você não tem tanta essa preocupação de confirmação. Se acontecer um erro pelo meio do caminho na transferência do TFTP, você simplesmente faz uma conexão novamente e ressolicita o arquivo inteiro, certo? Então esse T ele vem de trivial, então é como se fosse trivial FTP, que é um FTP simplificado, e aí, portanto, ele utiliza a porta UDP, o protocolo UDP na porta 69. A gente já falou do HTTP. Você tem o POP3, que é similar ao SMTP, também é um protocolo de e-mail, só que utiliza a porta 110. Você tem o SNMP, certo? Que é o Simple Network Management Protocol. Então, o que acontece? Na sala de TI, por exemplo, do IF, se você for lá, você vai ver que tem uma tela onde o pessoal de TI monitora os ativos de rede. Roteador, switch que estão no campus, alguns computadores, servidores. E aí, o que ele fica fazendo, o servidor SNMP? Ele fica coletando vários dados desses equipamentos. Se o equipamento está ligado, qual é o consumo de processamento que ele está em percentual. Por exemplo, ele está usando 80% do processamento, 90%.
Será que eu quero que ele gere um alarme se ele atingir 95% do processamento para avisar o pessoal de TI que está tendo algum problema naquele equipamento? Ele monitora, por exemplo, o uso de disco rígido, um monte de informações que você consegue monitorar para entender como é que está a saúde da sua rede e caso haja um problema você poder agir proativamente se você quiser. Ou seja, você pode escolher configurar para receber notificações quando um problema acontece, tá? Então, esse gerenciamento da rede, né, para verificar o estado de saúde da sua rede e etc., ele é feito pelo protocolo SNMP. E esse protocolo esse é um protocolo da camada de aplicação que usa o protocolo da camada de transporte UDP na porta 161. E por último, como eu já expliquei para vocês, você tem o SSL, que é o HTTPS, tá? E aí o que acontece? Esse é diferente da porta 80, ele usa a porta 443. E geralmente ele acontece quando você vai utilizar, por exemplo, um site bancário, ou quando você vai logar na sua conta, por exemplo, em um determinado site, como a Netflix, por exemplo. Toda vez que você entra num site que você vai logar para colocar seu usuário e senha, o correto pelo menos, né, é que você veja lá o cadeado aparecendo. Isso indica que você não está mais usando o protocolo HTTP, mas sim o protocolo SSL, e aí isso significa que a conexão entre a origem e o destino está criptografada. É muito similar entre o SSH e o Telnet, tá? O HTTP e o SSL. A principal diferença ser que vai rolar uma conexão criptografada ali para garantir que o seu usuário e senha não sejam interceptados e usados e lidos, né, e usados pelo meio do caminho, certo? Então esses são os principais protocolos da camada de aplicação. Aqui os protocolos em que eles se baseiam na camada de transporte, né, nessa coluna do meio, e as portas que eles utilizam. É muito importante que esses protocolos da camada de aplicação, que você saiba quais são os protocolos da camada de transporte que eles usam e quais os números dessas portas, tá? Isso é uma coisa muito exigida em concursos, por exemplo, e que um engenheiro de redes, um técnico de redes tem que saber, certo, de cabeça, tá? Então esse é o tipo de coisa que eu exijo numa avaliação. Eu sou contrário sempre que possível que vocês decorem coisas dessa natureza, mas em particular essas aplicações aqui que eu listei, essas portas, essa relação dessa tabela, vocês precisam saber e entender já desde agora o que esses serviços significam, o que essas aplicações fazem e quais as diferenças entre elas. Entender o que é o FTP, a diferença dele para o TFTP, entender o que é o SSH e o Telnet, para que eles são usados, quais as diferenças entre eles, entender o HTTP e o SSL, quais são as diferenças entre eles, o SNMP, o SMTP e o POP3 e assim por diante, tá? Não é difícil decorar, é uma coisa fácil, ao longo do tempo a gente vai fazer uso disso aqui outras vezes, desse conhecimento outras vezes, então é uma coisa que pela própria recorrência você vai acabar decorando, tá certo? E agora a gente vai passar para outro tópico que a gente vai ver na próxima videoaula, tá certo? Espero que tenha ficado claro até aqui, a gente se vê em breve. Até mais.